Ok, pessoal, de volta. É que eu precisei mexer no celular. Pronto, já achei. Olha só, o Bake está aqui com a gente. O Bake, no programa de sábado, de sexta-feira, o Bake me mandou aqui umas informações, mas só vou ver depois. O careca do INSS tinha 12 carros de mais de 1 milhão guardados. Todos os políticos estão envolvidos. O Bake, não sei se todos estão envolvidos, mas tem muitos que estão. Muitos. E os carros que foram recolhidos até agora deu 3 milhões e meio. Não paga nem um décimo do que foi roubado. Elizabeth, o PT está acabando com o Brasil, só roubo e nada muda. João Luiz Cunha, bom dia, Hélio. E o Bake voltou. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos está esfriando, esfriará. Mateus 24:12. É isso, né? Infelizmente é isso. Até vou perguntar isso daqui a pouco ao padre. Ele nem sabe que eu vou perguntar isso a ele. Olha só, a situação da educação, eu daqui a pouco vou... Deixa eu só trazer isso aqui, o Gilberto, rapidinho. Gilberto, não... Deixa eu voltar, deixa eu entrar com esse assunto, Câmara, Cargo e Educação. Em sessões ordinárias e extraordinárias, a Câmara Municipal desta terça-feira, os vereadores aprovaram, nas duas votações, a ampliação do cargo de secretário-geral de Escola C, na rede municipal de ensino. O pedido de mudança na estrutura da pasta foi feito pelo governo municipal através do projeto de lei, com o objetivo de corrigir um grande erro da gestão anterior, Vinícius Clausen, que previa apenas um cargo para tal função, prejudicando 10 unidades de ensino em Teresópolis. Nesses estabelecimentos, os responsáveis por essa função foram alocados em cargos com vencimentos abaixo do previsto. Com a aprovação da casa, 10 servidores passarão a receber a gratificação por gestão escolar. Perfeito, perfeito. Né? Foi um grande erro no governo passado. Deixa eu ver a vereadora Amanda e o vereador Amorim falando sobre esse assunto. Esse é um tema que a gente tem muita urgência. Existem funcionários que já estão atuando na função de secretário-geral dessas escolas há mais de um ano e eles estão sem o recebimento das suas gratificações por causa, de fato, desse erro material. Foi muito perseguido por nós no passado, na antiga gestão, e que bom que a gente consegue hoje trazer para essa casa essa aprovação e peço, se possível, às comissões que façam com maior urgência a relatoria para que a gente possa aprovar isso o quanto antes. Que é mais uma falha lamentável do governo passado, que sempre mandava as coisas aqui, desrespeitava essa casa, desrespeitava todos nós, vereadores que continuamos e os que saíram também, tanto a base do governo como as que não eram da base do governo, ele desrespeitava todo mundo. E agora vem um projeto desse para cá, consertando um erro grave da gestão passada, que simplesmente, não, quando era da nossa casa, tudo era vício, era vício. Mas está sendo consertado, a Câmara está corrigindo esse erro no governo passado. O que, aliás, no programa Debates de sexta-feira, a gente vai estar debatendo aqui, discutindo alguns assuntos, entre eles, nomes que podem surgir para deputado estadual e federal em Teresópolis no próximo governo, no próximo ano, os candidatos que virão de fora. E anuncio para vocês. As coisas estão caminhando, eu acho que o Vinícius Clausen já está em campanha para deputado, eu acho. Vamos debater isso aqui na próxima sexta-feira. A Tereprev, isso é um barril de pólvora prestes a explodir. Se acender o rachide, isso vai explodir a qualquer momento. Rangel questiona a Tereprev. Foi aprovado o pedido de requerimento sobre as contas e ações do Instituto de Previdência do município. Isto é uma bomba já há muitos anos, lá atrás, desde o governo Arley. Isso vai explodir um dia. Vereador Rangel. A gente sabe a relação escusa que o governo passado tinha com o Tereprev. A gente ouviu isso em gravações, isso foi matéria de jornal, isso repercutiu no estado do Rio de Janeiro, né? Até com mensagens via WhatsApp falando de maquiar relatórios, Dudu, de
de várias irregularidades que a gente viu ali. E a gente sabe que se discute previdência no Brasil inteiro, né? Se discutiu no governo federal, se discutiu nos estados, e tem que se discutir isso nos municípios, isso é fato. E é uma conta que, se a gente não se organizar, doutor Amorim, daqui a pouco não fecha mais. Então, isso daqui a pouco chega aqui nessa casa, e é uma preocupação que o vereador Paulo Nogueira, como servidor público, a professora Amanda, como servidora pública do município, e eu, como servidor público do Estado, o Maurício também passou por isso, a gente passou por essa reforma, e quando ela não é discutida, você não leva seguridade, você não leva justiça, você não leva tranquilidade para aqueles que prestaram a sua contribuição uma vida inteira para chegar lá no final e não saber o que vai acontecer com eles. Então, a gente precisa discutir isso. E a primeira maneira de discutir isso com seriedade, Vitinho, com transparência, é justamente a gente entender o que está sendo feito com a Teleprev, o que foi feito com a Teleprev. Então, a gente busca isso, inclusive eu já tive essa conversa junto ao prefeito também, que a gente precisa entender, eles já estão entendendo isso lá, a gente precisa entender isso aqui, para que quando a gente discutir reforma previdenciária aqui no nosso município, a gente saiba o que a gente está discutindo. Né? A gente tem a noção do que a gente está discutindo. Então, a gente já está se antecipando a algo que vai ter que chegar aqui, que tem que chegar aqui, que é fato. Então, esse foi o motivo do pedido de informação, até porque, quando se perguntava de Teleprev no governo passado, o que a gente mais tinha era enrolação, era embromação. Né? E agora, que a gente sabe que o governo está mexendo nisso, e vai ter que mexer nisso com seriedade, que não é mais tempo de brincadeira, né? E que não dá para omitir, a gente sabendo que vai ter aqui a informação correta, Dudu, a gente fez aqui o requerimento para que a gente possa, justamente, quando discutir com tranquilidade e com justiça social aquilo que é obrigação nossa. Isso vai explodir feio aqui em Teresópolis, essa história da Teleprev. Aliás, senhores vereadores, 21 vereadores, eu vou continuar cobrando isso. Por que ontem vocês não votaram, o vereador Paulinho Nogueira me disse que iriam votar, o tombamento do estádio do Teresópolis Futebol Clube? Olha, se a gente perder aquilo lá, eu vou culpar os vereadores. Eu acho muito difícil que se perca, que o prefeito já tomou as devidas providências. Mas precisa que a Câmara faça a sua parte, fazendo o tombamento, votando o tombamento, projeto há 2 anos. Uma coisa tão simples. Aqui, o campo, o estádio é do Teresópolis. Vamos tombar, a partir de agora não pode mexer mais, não pode vender, tem que virar um centro esportivo, que o Teresópolis Futebol Clube acabou. Então tem que virar um centro esportivo. O que falta? Qual é o mistério que não se vota do tombamento do campo do Teresópolis Futebol Clube? Isso é mistério, hein? João Luiz Cunha está aqui comigo. Bom dia, Hélio. Bom dia, João Luiz. Bispo Carlos Silva, bom dia a vocês. Não estão conseguindo ir na Tijuca tomar o nosso café, que vocês vão pagar. Maria Felício, lá do Rio de Janeiro, também está aqui com a gente. Arthur Necheme está aqui. Maria Felício, ela até falou um negócio aqui interessante sobre a corrupção, ferindo a dignidade do brasileiro. A doutora Elizabeth Barbosa, bom dia, amigo. Avisei isso desde o ano 2002, quando criado o Instituto. Verdade. Alguém ainda acredita naquele ex-prefeito ser político? Pois é, mas vem candidato, tá? Vem candidato, está se preparando para isso. Padre Caio eu não conheço, estou conhecendo hoje, né? Padre Jorge ontem me ligou, falou, pô, Hélio, eu preciso falar do que vai acontecer, jubileu, os jovens, e por que é jubileu e por que antes falavam dos jovens, encontro de jovens, vai explicar tudo isso pra gente, e ele veio hoje, e a gente, antes de falar com ele, a gente já sabe que vai voltar aqui outra vez. Padre Caio, bom dia. Bom dia, tudo bem, Hélio? Uma alegria muito grande poder estar aqui com você hoje, conversando um pouquinho sobre esse evento tão importante que vai ter aqui na nossa cidade no próximo domingo. Uma alegria muito grande. Muito obrigado pela tua participação. E você é do Rio de Janeiro, né? Isso, eu sou natural lá do Rio de Janeiro. Descobri quem é o Padre Caio agora, tá? Lá de Jacarepaguá. Isso, minha família mora lá, na freguesia. Eu entrei para o seminário quando eu tinha 15 anos de idade, seminário lá em Petrópolis. Quantos anos você tem? Eu tenho 28 anos. 28, muito jovem. 28 anos, isso. Aí entrei no seminário com 15 anos, entrei no seminário de Petrópolis, fiz a minha formação toda aqui mesmo, na diocese, e depois resolvi ficar aqui. E agora estou lá na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Venda Nova. Venda Nova, lá né? no interior, isso. Para você que veio do Rio de Janeiro,
É uma diferença, né? Completamente diferente, né? No Rio é buzina o tempo inteiro, carro pra lá, carro pra cá lá. Lá é bem mais tranquilo de se ficar, de se viver lá. Lá é E muito o bom. povo lá com o padre, como é que é? Ah, lá é muito bom. O povo de lá é fantástico, assim. A gente tem uma relação, graças a Deus, muito boa, né? Assim, diria que é o casamento perfeito. A gente conseguiu se estabilizar lá, foi muito bom. Um período muito bom que eu estou vivendo lá com eles, graças a Deus. E é uma das regiões mais antigas. Ali tem uma história, Sim, sim. aquele museu que tem Aham. ali, Museu da Dona Regina. da Regina e do Zé Luiz. Isso. Né? Ali conta a história de Teresópolis mesmo. Sim, aham. Né? Aquela é uma região muito antiga. Sim, sim, sim. Tá? E o jubileu, tá? Que é o assunto de hoje. Mas antes, e o Padre Jorge? Sim, o Padre Jorge está aí ajudando a gente pra caramba no jubileu, graças a Deus, né? Tá dando um suporte muito grande. E ele ajuda pra caramba, né? Todas as nossas cara, né? paróquias, tudo é o cara. É o cara, eu gosto dele pra caramba, né? Ele é dali de perto, é de Canoas. Sim, Não sim. sei se você conhece. Sim, é o caminho lá indo É pra caminho, Venda Nova, isso aí. Ele é de Canoas, ele Sim. é daquela região ali, de Canoas. Bom, o jubileu. Então, todos os anos a gente tem aqui na cidade o Congresso da Juventude, né? Esse ano a gente alterou o nome em comunhão com o Santo Padre, né? Na memória já do Papa Francisco, no pontificado do Papa Francisco, no final ali, ele decretou o Jubileu da Esperança. A cada 25 anos, a Igreja decreta um jubileu. O Papa Francisco, sempre muito sensível à realidade do mundo, ele decretou esse jubileu como o Jubileu da Esperança, Peregrinos de Esperança. É o tema do jubileu, escutando um pouquinho aquela passagem de São Paulo aos Romanos 5:5, a esperança não decepciona, a esperança não engana. E aí então, agora o Papa Leão XIV continuou com todo esse trabalho do Papa Francisco. E aí então, em comunhão com a Igreja Universal, nós resolvemos trocar o nome do Congresso da Juventude para o Jubileu da Juventude, no mesmo molde do que acontecia nos outros anos, vai acontecer no próximo domingo, ali no Pedrão, esse jubileu da juventude. A gente está esperando aí uma quantidade muito boa de jovens, já estamos nos preparando. Normalmente esses municípios vizinhos, né? Petrópolis, Friburgo, Sim. São José do Vale do Rio Preto, Magé, Isso, Guapi. Guapimirim. Vem todo mundo para cá. Todo mundo para cá. A gente espera aí mais ou menos uns entre 4 e 5 mil jovens estando ali no domingo, no É Pedrão. o que normalmente vem, né? Sim, sim. E a gente já está preparando aí, já tem uns 3 meses mais ou menos, assim, uma preparação mais direta com esse jubileu da juventude. Tá. E para você é jovem, né? 28 anos, é muito jovem ainda. Mas como é que é lidar com esses jovens aqui em Teresópolis? Então, o Dom Gregório, quando eu estava aqui na nossa diocese, ele me colocou sendo o padre referencial da juventude diocesana, né? Então, de certa maneira, minha responsabilidade é cuidar da juventude da diocese toda, de todos os municípios da diocese. E desde antes de entrar para o seminário, eu sempre tive um desejo muito grande de trabalhar com a juventude. E aí no seminário, nas paróquias, por onde eu passei fazendo estágio pastoral, o meu grande foco sempre era trabalhar com a juventude. Então é um prazer muito grande poder ajudar a lidar com a juventude, a propor novos métodos, né? novas maneiras de falar do mesmo evangelho de sempre para essa juventude. Então penso que a gente acaba se entendendo, mas às vezes tem que lidar com pessoas que são mais velhas do que eu, e nosso padre é tão novinho, e ele que está à frente disso tudo, né? Mas a graça de Deus também estimula e ajuda Agora, a gente. Quantos municípios que aí você atua? Então, é o território da nossa diocese, né? Não sei se eu vou lembrar todos agora. É Guapimirim, Magé, Teresópolis, Petrópolis, parte de Paraíba do Sul também. Se eu não me engano, são esses, se eu não me esqueci de algum. Atua em todos esses municípios? Sim, a gente fica ali responsável pela juventude do território da nossa diocese, são esses municípios, que são compostos por esse município. E como é que porque você lidar com um jovem que está na igreja é uma coisa, mas e o jovem que não está na igreja? Então, é uma das partes Vocês vão buscar? do nosso trabalho, ouvindo também o Papa Francisco, dessa igreja em saída. A gente não ficar fechado no grupinho que a gente tem. Eu digo muito isso especialmente lá para o povo da minha paróquia, né? Para a juventude lá da minha paróquia. A gente não pode ficar contente porque o nosso salão aqui está cheio de jovens. Porque ainda tem um monte de jovem fora do salão. Exatamente. Ainda tem um monte de jovem que às vezes nunca ouviu falar sobre Jesus ou algo do tipo, né? Então o nosso trabalho também é um trabalho missionário, de visitar esses jovens, não só os que participaram e estão afastados, mas os que nunca estiveram inseridos em alguma realidade assim, e levar para eles alguma palavra, levar para eles o próprio evangelho, né, o nosso anúncio que é sempre Jesus. Então a gente também tem esse trabalho, seja na minha paróquia, seja também a nível diocesano. A gente busca
sempre visitar esses jovens. No final do ano passado, em outubro, dia 18 e 19 de outubro, a gente fez um trabalho diocesano lá em Magé, na paróquia de Santa Terezinha. No dia 20, a gente teve um evento grande também, que foi o Adorai. E aí, nesses dias que antecederam esse evento grande, o Adorai, a gente fez um trabalho missionário. A gente colocou mais de 100 jovens para visitar o território dessa paróquia. E foram de porta em porta, nas comunidades carentes, levando uma palavra de conforto, levando também o próprio evangelho, fazendo missão mesmo. E foi um trabalho muito frutuoso para aquela paróquia e também, de maneira, para a nossa diocese também, né? Tá. E você encontra jovens com dificuldades? A gente encontra muito. É uma juventude muito fragilizada, né, que a gente tem, não só dentro da igreja, mas a nível global a gente percebe isso, né? Uma juventude muito fragilizada e a gente tem que tentar, de alguma maneira, ajudar, dar um suporte para essa pessoa. Seja o suporte também espiritual, mas também nos outros âmbitos, né? E por que você acha que estão tão fragilizados? Acho que por conta das próprias circunstâncias em que a gente vive, também, e até mesmo uma falta de busca deles mesmo por sentido, mesmo uma busca de sentido de vida. Acho que isso acaba atacando diretamente essa juventude e acaba deixando frágeis também. Isso né? não veio dos pais, não? Também. Eu costumo dizer lá que os primeiros catequistas têm que ser os pais. Porque a gente está vindo de uma geração que você não conhece, óbvio, né? A gente está vindo de uma geração, de uma ou duas gerações aí, que se distanciaram de tudo. Uhum. Eu estava até, não sei se você ouviu a minha abertura de programa, eu estava até falando sobre isso. As pessoas não estão nem aí para nada. Uhum. O mundo está explodindo, guerras no mundo inteiro, tá? Crianças morrendo no mundo inteiro e o povo não reage. Você vai falar, mas o que o brasileiro vai fazer sobre isso? Fala e ora. Mas nem isso eu vejo acontecer. Uhum. Não teria sido isso que essa juventude de hoje está sofrendo o que os pais deixaram de fazer? Uhum. Com certeza a culpa não é só da juventude, mas também dos que precederam essa juventude, os próprios pais também, né? De alguma maneira, eles também poderiam incentivar, fazer, mas deixar de fato viver essa realidade em que a gente vive por conta dessa falta de cuidado, falta de zelo também da própria educação dos pais para com a juventude, né? Que eu vejo o seguinte, isso é um papo longo, né? Mas eu estou falando do jovem. O fato de eu ir à missa não significa dizer que eu sou cristão. Não, claro que não. Faz parte do ser cristão ir à missa, mas não se resume a isso. Eu sou cristão do lado de fora? Sim. É algo que o próprio Jesus falava muito, a questão da coerência de vida. Não adianta eu ser cristão só dentro da igreja. Ali todo mundo é cristão, é fácil, é mole ser cristão dentro da igreja. Mas o que eu faço fora dela? Exatamente. Como que eu sou cristão fora da igreja? Eu ouvi você falando aqui um pouquinho, Hélio, sobre a questão as pessoas estão lá dentro da missa e tudo, mas aqui fora jogam lixo na rua, fazem isso, dão um mau testemunho. Isso acaba queimando a própria religião, a própria igreja. Porque de que adianta as pessoas me verem ali dentro da igreja, rezando, louvando a Deus, ajudando nas obras de caridade, mas se fora eu sou uma pessoa completamente diferente. É uma esquizofrenia religiosa quase, né? Eu ali dentro sou uma coisa e fora sou outra. Mas o próprio Jesus, por diversas vezes, o grito de Jesus era da coerência de vida. A grande crítica a ele dos fariseus era essa. Dentro do templo, eles eram uma coisa, fora do templo era algo completamente diferente do próprio ensinamento que ele dava também. Então não adianta ser cristão só no templo. É preciso ser cristão de maneira integral, durante toda a nossa vida, de fato, viver esse cristianismo. Né? Tem umas passagens bíblicas, quer dizer, bíblica, passagens com Jesus, né? O ser humano hoje, ele quer construir grandes apartamentos, grandes casas, e a cada vez mais dinheiro, a tecnologia aí. Maria, quando ela veio para ter Jesus, ela veio montada num burrinho. E não ficou em nenhum palácio, não ficou no hospital com plano de saúde, muito menos no hospital do SUS. Ela foi ter o neném dentro de um lugar lá com um boi, uma vaca, um cabrito. Um comedor dos bichos, onde os bichos se alimentavam. Foi ali que Cristo nasceu. Uhum. Eu acho que Deus já colocou isso para mostrar o seguinte, a humildade. A humildade. E depois tem uma outra passagem, quando ela teve que fugir também, porque senão o Jesus seria morto, quando eles tiveram que fugir, que Herodes queria matar
as crianças, ela não pegou aquele Audi maravilhoso, aquele BMW, ela fugiu em cima de um burrinho, né? Andando léguas e léguas fugindo. No domingo de Ramos, aí já o Jesus Cristo, já o Cristo adulto, quando ele entra na cidade, ele não entra dentro de um carro espetacular, ele entra montado num burrinho. Eu acho que isso vai ser eterno, essa mensagem. Sim. Eu entendo isso como uma mensagem Sim. da humildade. É a própria encarnação do verbo. Imagina, Deus ele desce da realeza dos céus para se Sim, fazer homem. sim, isso mesmo. Perto de nós, né? A mensagem do Cristo é uma mensagem de humildade. Ele que faz de tudo para ficar perto da gente. A gente usa uma palavra, né, a gente estuda na teologia, que é a kenosis, que é o rebaixamento. Deus que se rebaixa para vir ao nosso encontro. Quer mensagem de humildade maior do que essa? Ele poderia muito bem ficar lá no alto dos céus e deixar a gente aqui. Mas ele resolveu vir ao nosso encontro, nos encontrar em humildade para trazer vida, e vida nova para a gente. Então a mensagem do Cristo é uma mensagem de humildade. Não uma humildade vazia, mas uma humildade que me leva a amá-lo e reverenciá-lo e adorar. Adorar a Deus também, né? Obviamente, eu não sou melhor que ninguém, nem sou ninguém para falar sobre religião, né? Mas hoje, por exemplo, mas eu já tenho 72 anos. Eu já vivi pra caramba. Já vivi muita coisa na minha vida. Material e espiritual, os dois lados. Já passei por tragédias aqui em Teresópolis, um monte de vezes. Então eu vi o sofrimento. Graças a Deus eu não tenho isso na minha família. Tenho 2 casos, 2 pessoas doentes, mas isso é normal. Quer dizer, meu irmão não é doente. Meu irmão foi um acidente e que ele ficou tetraplégico. E eu tenho uma cunhada que está há muitos anos em coma. Mas hoje, quando eu for almoçar, eu vou ter que... naquele momento eu vou levar meu pensamento a Deus, porque eu sei que 14 mil crianças podem morrer nas próximas 36 horas de fome na Palestina. Que a fome está lá dentro da Palestina, a miséria. E as pessoas não pensam nisso. As pessoas não pensam, não raciocinam nisso, né? Que aqui no Brasil tem criança que morre de fome. Aqui em Teresópolis tem, você sabe disso. Sim. A gente às vezes está chegando num ponto de sermos apáticos, né? Pronto. De não termos Exatamente. um olhar misericordioso pelo outro. Basta eu estar bem e o outro que se dane, o outro que fique para lá. Isso não tem nada a ver com a religião. Pelo contrário, a religião, é claro, eu cuido de mim, eu me preocupo comigo mesmo, mas eu tenho que ter um olhar pelo outro. Foi o que Jesus fez. Durante toda a vida de Jesus, ele colocou sempre as necessidades dos outros, até mesmo na frente das próprias necessidades dele. A própria cruz é isso. Ele colocou a nossa necessidade de vida na frente da sua própria vida. É uma outra mensagem. Uma outra mensagem, né? E mensagem na prática, que Jesus... Ele não só falou, ele viveu. Ele viveu. Né? Tudo isso. Então acredito que a gente tem que fugir desse ser apático do outro. Eu sou muito devoto, uma das minhas santas que eu tenho mais devoção é Madre Teresa de Calcutá. Sou apaixonado pela vida de Madre Teresa. Eu acho que ela é o exemplo vivo do que eu Exatamente. Quero falar. E às vezes a gente pensa, né? Mas o que eu posso fazer para acabar com a fome do mundo? Eu não consigo alimentar todas as crianças. Madre Teresa ela tem uma frase, o livro mais bonito que eu já li na minha vida depois da Bíblia, que é o Venha Seja Minha Luz, que é uma biografia de Madre Teresa de Calcutá, alguns escritos que ela tem. E ela diz lá nesse livro que o oceano é enorme. E às vezes a gente acha que não pode fazer diferença nesse oceano. Mas se a gente for uma gota no meio desse oceano, o oceano já vai ser maior. E é uma realidade que a gente também pode viver para ir contra esse ser apático, né, também. A gente não pode, de fato, eu não tenho condições de acabar com a fome do mundo, mas eu posso não jogar comida fora. Quando alguém vier pedir alguma coisa na rua, né? Ah, pode me ajudar? Posso, vou lá e dou algum alimento para essa pessoa. Isso é uma gota d'água no meio desse oceano, que a gente ajuda até mesmo a nível, vou ser um pouco exagerado aqui, mas a nível global a gente está ajudando. É uma pessoa que a gente ajudou. Ali, entende? Não sei Mas é verdade. Eu, há dias atrás, agora, tem poucos dias, eu liguei para o Padre Jorge e falei, pô, Padre, eu estou precisando de uma ajuda aí. Ele falou, vem aqui. Aí eu fui lá na casa dele, né? Lá no SIAC. Aí fui lá e ele falou, ó, tá aqui, pega isso, leva. É isso, é cada um fazer um pouquinho, né? Se cada um fizer a sua parte, o mundo já vai ser algo muito melhor, um lugar muito melhor. Acho que você foi certo quando você falou, apatia. As pessoas estão apáticas. Bom, papo encerrado.
Fala do jubileu, como é que vai ser, que horas. Show de bola. Então, o Jubileu da Juventude vai acontecer lá no Pedrão. No Pedrão. Aqui em Teresópolis. A gente já está com uma estrutura, graças a Deus, toda arrumada para acolher toda essa juventude da nossa diocese e extra também, fora da diocese também. O Jubileu da Juventude vai começar às 8 horas da manhã. E aí tem uma programação toda especial. Lá dentro do Pedrão a gente vai ter momentos de animação, toda a juventude é bem animada, né? Então a gente vai ter músicas, cantando, rezando, louvando a Deus. E tem as pregações também. A gente tem 2 pregações que bate muito com esse papo que a gente estava tendo aqui agora, em comunhão também com o Ano Santo da esperança que a gente está vivendo. Nosso grande tema é a esperança. E nada melhor do que a gente falar de esperança nesse mundo apático em que a gente está vivendo. Então quem vai vir pregar para a gente é um pregador lá da Canção Nova, um missionário da Canção Nova, que é o Lucas Reis. Ele já esteve com a gente ano passado, foi uma resposta muito positiva da juventude. Então ele vai voltar esse ano para falar para a gente um pouquinho sobre ainda a juventude ser esse sinal de esperança em meio ao mundo. E também o tema do Jubileu da Esperança, que é Romanos 5. A esperança não decepciona. Ele vai estar com a gente pregando sobre esses temas. Depois a gente tem um momento da procissão. A gente vai se reunir ali na porta do Pedrão e vamos até a igreja de Santa Teresa. A igreja de Santa Teresa é uma das igrejas jubilares da nossa diocese. O nosso bispo escolheu algumas igrejas para ser o lugar onde os fiéis poderiam fazer as peregrinações e ali, nessa peregrinação, lucrar as indulgências plenárias com algumas orações que a Igreja Universal deu para a gente, a igreja deu para a gente poder rezar e lucrar essas indulgências. Então a gente vai passar ali na frente da igreja de Santa Teresa, vamos rezar para lucrar essas indulgências, também uma manifestação pública, para que a cidade possa ver essa presença cristã, essa presença católica que a gente vai ter aí no Jubileu da Juventude. Voltando para o Pedrão, a gente tem a Santa Missa, 3 horas da tarde, celebrada pelo nosso bispo, Isso Dom Joel. no sábado. Tudo isso no domingo, dia 25 de maio. Tudo isso domingo, no dia 25 de maio. A gente, 3 horas da tarde, vai ter a Santa Missa, celebrada pelo nosso bispo, Dom Joel. Terminada a missa, a gente termina, como todos os anos, o Congresso da Juventude. No Jubileu não vai ser diferente, com um show católico, um show oracional. Quem vai vir com a gente esse ano vai ser o Ministério, a Comunidade Cristo Alegria. Eles estão aí bem famosos entre os jovens estão bem animados para participar também desse momento de oração que vai ser o show com a Comunidade Cristo Alegria. Ô Caio, eu vou falar Caio assim, eu sei que você é padre Caio. Você me dá uma esperança enorme do futuro no meu país, futuro do Brasil. Por quê? Eu tenho um sobrinho com 30 anos, ele não serviu para ser professor aqui em Teresópolis, mas ele é cientista na Fiocruz. Ele tentou esse ano dar aula aqui em Teresópolis, mas não quiseram. Mas ele hoje está na Fiocruz, é cientista, tem uma tese agora que ele está na Alemanha, vão dar continuidade na Alemanha, sobre a cura a vacina para a leptospirose. É o trabalho que ele está realizando. Eu tenho um orgulho enorme dele. Por quê? Porque ele tem 30 anos. E filho único da minha irmã, estudou pra caramba. Eu também sou filho único. Né? E com 30 anos ele tem aquela meta dele, no caso agora é a vacina da leptospirose, e eu vejo você aí com 28 anos, preocupado, fazendo a tua missão espiritual, mas preocupado com jovens, sendo você tão jovem. Então vocês, e outros tantos aí, me dão uma esperança que esse mundo pode mudar para melhor. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado, Hélio, pela oportunidade. A tua bênção. Estamos à disposição. Deus abençoe. Abençoe a nossa cidade. Amém. Muito bem, Deus abençoe a nossa cidade, que o bom Deus possa abençoar a todos nós, a todos aqueles também que passam por dificuldades, por sofrimentos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Voltamos já.